Muito bem, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio e vamos falar um pouquinho hoje sobre plural. Lembrando que essas regras de plural, elas são mais voltadas para os substantivos, mas você pode usar para adjetivo também, não tem problema, porque as regras não mudam. O que vai mudar mesmo, que a gente vai ver na nossa outra aula, é quando a gente trabalha com aumentativos ou com superlativos. E substantivos e adjetivos têm regras ligeiramente diferentes para isso. Então vamos lá. Quando a gente está falando de singular, singular designa apenas um único ser ou um coletivo. Lembrando que coletivo é um substantivo singular com uma ideia de mais de um. Então, tome um pouco de cuidado com isso, sobretudo para termos de concordância. Então, criança, homem, pão, amizade, papelzinho, água marinha, cardume, ramalhete e legião são todos singulares. Aí nós temos no plural, quando a gente indica que tem mais de um. Crianças, homens, pães, amizades, papelzinhos. Embora papeizinhos também seja possível, a gramática já aceita, águas marinhas, cardumes, ramalhetes e legiões. Então vocês vão perceber que existe uma regra parecida com todas essas palavras aqui, que é a seguinte: você coloca sempre S no final de quase toda palavra que tiver plural no português. Colocou S, você tem o plural. Mesmo as exceções, elas levam S. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Café, cafés. Um café, dois cafés. Substantivos que você termina em R, Z e S, você sempre coloca ES. Então, essa é a primeira regra. Porque normalmente quando você tem o Z e o S, essas letras representam fonemas finais S já. Então, você não conseguiria fazer plural. E o R também acaba não dando muito certo se você não colocar ES. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Mulher vira mulheres. Veja que coisa. Então, mulher, mulheres. Vocês vão perceber que esse é o mesmo tipo de regra que as pessoas utilizam mesmo quando elas falam mulher e mulheres, quando é mais de uma. Então, essa regra ela permanece mesmo no português popular. Notem aqui neste exemplo hambúrguer e hambúrgueres. Muita gente fala hambúrgueres no lugar de hambúrgueres. Isso acontece um pouquinho por influência do inglês, porque no inglês hamburger tem como plural hamburgers. E também porque a gente acaba adotando a regra do S para o plural. Aliás, vocês vão perceber que muitas vezes quando a gente vai trabalhar com S para plurais, muitas vezes nós vamos usar a regra do S no lugar de usar a regra do português das exceções. Então, isso é um fenômeno linguístico muito comum. Agora temos algumas exceções. Lápis, pires, atlas, ônibus e vírus. Não existe uma forma de singular e uma forma de plural. São palavras que sempre estão no plural. Então, um lápis, dois lápis, um pires, dois pires, um atlas, dois atlas, lembrando que atlas é um livro também. Um ônibus, dois ônibus, então eu preciso pegar dois ônibus para chegar à escola, ou precisava, nesse tempo de quarentena vocês não estão precisando tanto assim. Vírus, um vírus, dois vírus. Existem línguas que há plurais, no inglês existe plural para algumas dessas palavras, não é o caso nosso aqui. Então, essas são palavras, são algumas. Há outras palavras também no português que não tem singular e plural, a forma é a mesma. O que vai determinar é o que vem antes. Só que nós temos aqui uma exceção que vale a pena a gente estudar. E óculos? Eu vou dizer um óculos, meus óculos, meu óculos. Então, a gente precisa pensar que óculos, num primeiro momento, refere-se às duas lentes, porque óculo, em latim e também em português, seria olho.
E óculo, então, no caso, é uma lente. Tanto que em português nós escrevemos a palavra monóculo, para reforçar que é a ideia de um só. Só que óculos, você se refere às duas lentes. E aí você tem duas maneiras de interpretar isso. Estes meus óculos são lindos. E no caso são mesmo, né? E aí, quando a gente fala meus óculos, eu me refiro aos dois, que seria pela gramática normativa, porque alguns autores vão apontar, seria o ideal. Mas olha o que acontece com palavras desse tipo. Este meu par de óculos é lindo. Só que eu posso tirar o meu par de. E aí eu digo, este óculos é lindo. Pode dizer este meu até. Este óculos é lindo. Então, quando eu estou falando sobre óculos, eu posso usar a referência dele no singular com a ideia de par de. E não há nenhum problema com isso. É o mesmo que acontece, por exemplo, com arroz. Você dificilmente fala arrozes, que seria o correto que a gente vai ver depois. Você utiliza arroz, eu como arroz e feijão. E não arrozes e feijões. É o mesmo princípio, que eu vou explicar um pouco melhor quando eu for falar do plural irregular. Porque sim, português tem plural irregular. Então, o primeiro plural irregular que a maioria tem dificuldades é com este ão. Ão é complicadinho, porque o ão pode acontecer o seguinte. Se eu tiver ão, a maioria das palavras virarão ões. Então, mamão, mamões. Coração, corações. Melão, melões. Capão, capões. Isso é a que podemos chamar de regra geral do ão. O ão não acrescenta S. O ão simplesmente vira ões na regra geral. Porém, agora vamos ver aqui algumas mudanças. Quando eu tenho palavras paroxítonas e algumas poucas palavras oxítonas terminadas em ão, eles viram ãos. Isso vai acontecer por conta do seguinte, motivos históricos, onde você entra mão. E o que é muito engraçado, mamão vira mamões, mas mão vira mãos. Então, cidadão é cidadãos e não cidadões, como alguns podem colocar. Irmão, irmãos, órgão e órgãos. Alguém pode perguntar, mas professor, eu tenho dois acentos aqui. Não, o tio não é acento. Tio é sinal de nasalização, então está correto. Porque or é uma palavra paroxítona. E o que é paroxítona, professor? O que é oxítona? A palavra paroxítona é você conta as sílabas do finalzinho da palavra para trás, que é assim que em português a gente conta. Você pega a segunda sílaba de trás para frente. Se a segunda sílaba for mais forte, é uma palavra paroxítona. Então, irmão. Qual a palavra mais forte? Ir. Cidadão. Qual a palavra mais forte? Dá. Se fosse a terceira, do contexto de trás para frente, seria paroxítona. E aí, no português, toda paroxítona você acentua. No caso aqui, não. Aqui tem oxítona em alguns casos, como no caso de mão, é um monossílabo átono, inclusive, mão, vira mãos. Na verdade, diz que quando acontece isso, deve só acrescentar S. Aqui eu coloquei ãos para vocês poderem ver, mas no geral é só acrescentar S. Agora, alguns substantivos, e aí você não tem uma regra para eles, terminou em ão, vira ães. Na verdade, não é que você não tem uma regra. O que acontece é que essas palavras elas vêm do latim. É tipo leão, leões. Porque em latim, o leão se falava leo. Ou deve ser leo, no caso. Estou falando em inglês. Leo, leonis. Pane, panis. Alemão era germano, germanis. Que no nosso caso, germânico vira germânicos. Mas porque o termo Alemanha, ele é um termo que vai surgir muito depois no português, originalmente germânico. Então, quando essas palavras que em latim virava nis, vai virar
ães no português. Essa é a explicação que tem por que chegou nisso. O problema é que você só vai saber disso daí se você conhecer a origem da palavra, e nem sempre você vai saber isso. Então, tem termos que é legal você dar uma estudada no plural. No caso, pão, leão, alemão. Esses termos vão virar ães. E tem palavra que aceita mais de uma forma. Refrão, você pode falar refrãos ou refrães. Eu já vi refrões também. Não ainda foi aceito, mas não deve demorar muito também não. Corrimão. Aí, gente, se alguém corrigir vocês quando você fala corrimões, corrimões está correto. Corrimões ou corrimãos? Porque qual que é a lógica desses plurais? Eu coloco corrimões porque eu tenho uma palavra paroxítona. Ou eu coloco corrimãos porque eu utilizo a lógica da palavra mão. Mão, mãos. Eu utilizo porque corrimão é a palavra corre mais mão. Antigamente, o corrimão era uma palavra que era separada com hífen, inclusive. Corrimãos. Isso eu acho que em alguns textos em português de Portugal você não vai encontrar. Vilão pode ser vilões, pela mesma regra do lá de você tirar a palavra paroxítona, porque vi é a palavra paroxítona. Vilãos, porque muita gente utiliza e acabou pegando, ou vilãs, porque entra na regra do latim também. Naquelas palavras que no latim terminava em nis, em onis, em enes, em inis, então elas vão virar ans no português. Vilãs eu vejo mais em texto português. Texto brasileiro é muito raro isso acontecer. Ao, el, ol, u, no singular, passa para ais no caso do ao, és no caso do el, ois no caso do ou e uis no caso do u. Então, lençol vira lençóis. Se eu pensar, por exemplo, papel vira papéis, sal vira sais. Então, vocês vão perceber que não tem essa regra aqui não tem muita variação. Ao, ais, és, el, és, ol, ois, u, uis. Então, lençol, lençóis, farol, faróis, e a gente vai indo por aí. Agora, o il nos dá probleminha. Il pode virar is no plural, então fuzil, fuzis, tio, tis, ou tios também. Ou ainda, pode ficar és, ou no caso não, eis, então míssil vira mísseis. E nós temos no português também uma coisa muito interessante. Palavras que são terminadas em x são todas invariáveis. O tórax e os tórax. Eu já vi em algum lugar, algumas gramáticas, colocando que você pode falar toraxis também. Mas, na real, não vai por esse caminho. Terminou em x, todas, no geral, são invariáveis. Exceto, por exemplo, xerox, a gente que é uma palavra que já foi portuguesada, você fala xerox tanto singular quanto plural, ou xerox e os xerox. Agora, quando você pega a palavra fax, você fala faxes. Então tem algumas variações aí. Embora fax ninguém mais usa, então relaxa, não tem grandes problemas aqui. Agora, e quando a gente tem palavra composta? Isso é uma grande dor de cabeça. Palavra composta é ruim. Muito, muito, muito ruim. Porque palavra composta tem duas palavras separadas por hífen e elas precisam ser flexionadas de acordo com algumas regras. Se a palavra está junta, tipo girassol, guardanapo, você faz a regra do plural normal que a gente viu aqui. O que acontece nesse caso é quando eu tenho duas palavras separadas por hífen. Aí você vai usar essas regras que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você tiver os dois termos formados por substantivo, isso vale também para a regra de adjetivo. No caso, se tiver os dois formados por adjetivo, eu posso mudar ou o primeiro elemento ou os dois.
Então, minha mãe comprou muitas couves-flor ou muitas couves-flores. Tanto faz qual você utilizar aqui. E aí, quando você tiver um substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo ou numeral mais substantivo, obrigatoriamente você flexiona os dois. Então, ela ganhou um ramalhete de amores perfeitos. Essa é uma regra que não tem muito como mexer. Então, se os dois forem substantivos, você mantém igual, você pode flexionar o primeiro ou os dois. No caso de ser substantivo adjetivo, adjetivo substantivo, numeral e substantivo, você obrigatoriamente coloca os dois no plural. Agora, quando eu tiver verbo mais substantivo, palavra invariável mais palavra variável, e palavras repetidas, tipo reco-reco, vai-vai, você flexiona só o segundo. Então, os alto-falantes, no caso aqui eu tenho alto, que é uma palavra invariável, mas a palavra variável na frente, que é falante, foram desmontados depois do show. Os guarda-chuvas estavam quebrados. Então aqui você não muda o primeiro, você muda sempre o segundo. Guarda, porque guarda é um verbo guardar. Quando você tiver palavras imitativas, mimimi, por exemplo, se isso tivesse separado, seria só o último elemento. Então, reco-reco, vai-vai, troca-troca. Então, tudo isso daí vai apenas o segundo elemento. Se você tiver um substantivo mais uma preposição explícita, ou um substantivo mais uma preposição oculta, você só flexiona o primeiro. Ganha uns frascos de água de colônia. Então você não fala águas de colônias ou água de colônias. Você coloca águas de colônia. Isso acontece porque este de mais alguma coisa normalmente é um predicativo do sujeito. Porque o sujeito não, normalmente ele é uma locução adjetiva. E ela não precisa flexionar. Que nem eu coloco, por exemplo, livros de escritores brasileiros, ou livro do Brasil. No caso, livros do Brasil. Eu vou colocar livros dos Brasis, a não ser que eu tenha algum uso para isso. Então, no caso, o de colônia refere-se ao tipo, né, o tipo de água. E quando você tem verbo mais advérbio e verbo mais substantivo que esteja no plural, você não muda. Então, os 10 melhores saca-rolhas segundo a The Dempeded. Isso eu tirei de um título de uma notícia. Então, aqui a gente termina a nossa aula sobre plurais. Na nossa próxima aula, vocês verão como funcionam os graus. E é aqui que a coisa pega, porque substantivo e adjetivo tem variações. Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima aula.